Minha turminha do oitavo ano! Hoje nós vamos falar sobre geometria plana e, neste caso, falar de vários elementos como plano cartesiano, pirâmides e ângulos. Nessa atividade do caderno de trilhas, há um grande número de conceitos geométricos, por isso nós vamos fazer em 3 partes. Pois que ela é muito longa e assim vamos facilitar a compreensão de vocês, tá? Então primeiro nós vamos para as páginas 79 e 80. E começando pelo plano cartesiano, que nós já vimos, né? Vamos só relembrar que trata-se de um plano composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, que possuem apenas um ponto em comum formando um ângulo de 90 graus. Neste ponto em comum, que é esse que está mostrando aqui, é conhecido como origem, e ele é marcado pelo número 0 em ambas as retas. E aí cada um desses pontinhos vai formar uma coordenada que eu vou falar para vocês lá na atividade, beleza? Bom, além disso, as atividades também falam sobre as pirâmides, que são poliedros construídos a partir de uma base poligonal e um ponto fora do plano, onde se encontra esta base, como nessa imagem que eu mostrei aqui para vocês, e que possuem um polígono na base e se junta no topo da pirâmide. Tudo bem? Falaremos também sobre os ângulos, que são as medidas da abertura entre duas semirretas. Que possuem a mesma origem, óbvio. Como na imagem, seria exatamente a medida que faz essa inclinação entre as duas semirretas. Beleza? Então vamos para as atividades e aí eu vou te explicar com mais alguns exemplos. Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos começar lá na página 79, tá? A gente vai fazer só 3 questões, tem muito conceito geométrico nessa questão número 3, nessa atividade número 12, aliás. Então a gente vai fazer só as 3 primeiras agora e depois as outras a gente vai fazendo aos poucos, conforme for passando, tá bom? Então, na primeira questão está escrito assim: leia com atenção e resolva as situações e problemas a seguir. A partir da origem do plano cartesiano A, O, desloca-se 2 unidades para a direita, em seguida 3 unidades para baixo e finalmente 3 unidades para a esquerda, tá? Então vocês vão usar o plano cartesiano, o O está sempre no meio. Então vocês vão deslocar 2 para a direita, 3 para baixo e depois 3 para a esquerda. Então é só deslocar, tá? O que eu quero que vocês lembrem-se é assim: existe uma coisa chamada par ordenado. O que é isso? Quando eu pego, por exemplo, este ponto aqui, que está nesse eixo aqui, ó, que eu vou chamar de ponto O, não pode, vou colocar no ponto A, tá? Já que não tem A no exercício. Ele é um par ordenado. O que é isso? Ele tem um endereço, vamos colocar assim, tá? E como é que eu escrevo esse par ordenado dessa letra A? Eu vou olhar na linha deitada e vou ver que ele está no número 1. Então eu vou colocar assim, par ordenado 1. E na linha em pé, que é a linha que a gente chama de Y, ele está na linha do menos 2. Então o ponto A, o endereço dele é 1 e menos 2. Tá? Ah, professor, vamos supor então que eu tenha um outro par ordenado que está aqui, ó. É o B. Tá? Este par ordenado a gente vai usar nas próximas atividades também, então presta atenção, tá? O item B, ele tem o par ordenado primeiro na linha deitada, no X, que é menos 2, e depois em pé, que é a linha do Y, que a gente coloca Y, que é o 2 positivo. Tudo bem? Isso vocês vão fazer no 1A. Virando a folha, vou até subir mais um pouquinho. Ele está perguntando qual é o ponto de chegada. Então aí vocês vão responder, tá? Vocês vão responder para mim qual é este ponto de chegada. Aonde chegou, tá? Isso tudo no item A. Então em que ponto chegou? Seguindo aquelas instruções que eu acabei de fazer para vocês. No item B está escrito assim: uma pirâmide de base pentagonal, ele muda totalmente de assunto, mas eu vou explicar para vocês. Pirâmide, ela tem, como eu falei agora há pouco, uma base que é um poliedro e ele se junta aqui, que nem esse desenho que eu coloquei aqui. Pentagonal é que a base, ele é um pentágono, ele é um pentágono aqui, certo? E aí ele pergunta, tem quantas faces triangulares? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui bem feinho, tá? Cada uma dessas bases do pentágono, quando a gente planifica, eles formam triângulos. Aí eu quero saber quantos triângulos tem essa base pentagonal.
Tudo bem? Então é como se abrisse uma flor, né? Então ele abrisse como se fosse uma flor e aí daria quantas pétalas, tá bom? E aí no item 2 tá escrito assim: Simone fez o desenho a seguir para representar o trajeto de sua casa até o parque, indicando os ângulos que realiza o percurso. Então ali tem o ângulo de 120, 100, 60 e 90. Aí a pergunta é: neste desenho, o ângulo reto é encontrado no vértice indicado pela letra? E aí entra a classificação do ângulo que vamos relembrar, tá? Então nós temos aqui o ângulo agudo, tá? Ângulo agudo, que ele é de 1 grau até 89 graus, tá? Ou seja, ele é menor que 90. Temos o ângulo obtuso, que ele vai de 91 até 179, ele é maior que 90. E temos o ângulo reto, que é o que está falando lá, que ele mede exatamente 90. O ângulo raso, que ele mede exatamente 180. E o ângulo nulo, que ele mede exatamente 0. Tudo bem? Então ele está perguntando lá, qual que é o ângulo reto? Vocês vão me dizer qual letra que está o ângulo reto. Beleza? Mandem as dúvidas pro Estou Aguardando Vocês. Então vamos fazer as atividades da página 79 e 80, responder as questões somente até a questão 2. E seguiremos na próxima semana. Passem lá no Google Sala de Aula, cliquem em enviar o professor e tirem todas as dúvidas de vocês. Beleza? Até a próxima!